Pronto. Então, vamos lá. Então, o cômputo da altura de uma árvore B+, tá certo? É o que vocês precisam saber para resolver a questão 4 da lista. Vamos aqui olhar a questão 4 da lista, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo que eu tenho uma definição de um índice, tá Você certo? está No SQL compartilhando? Server. Ah, ainda bem que tem vocês, né, para lembrar das coisas. Mas é porque, assim, é muita coisa para resolver ao mesmo tempo, né? Eu estou na comissão da Sociedade Brasileira de Computação para formular currículos de referência do curso de Ciência de Dados, entendeu? E a gente tem que apresentar um texto até amanhã para a Sociedade Brasileira de Computação, para domingo ser apresentado no congresso, né? E isso vai dar suporte a definir as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de ciências de dados que foram ser criados no Brasil, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande. Eu estou aqui muito cansado porque foi o dia todo hoje trabalhando em texto e muita reunião, entendeu? Então vocês me desculpem eu ficar desatento em algumas coisas, mas vamos lá. Então aqui na questão 4 eu tenho uma definição de um índice no SQL Server. Essa sintaxe ela se assemelha muito com a do Postgres, tá certo? Quem for trabalhar com Postgres. E no Oracle é um pouco diferente, porque ao invés de ter esse conceito de pad index e fill factor, lá tem um conceito de PCT free, tá certo? Se alguém estiver trabalhando com Oracle, quiser mais informação sobre o PCT free, depois pode passar um e-mail que eu explico. Ou então a gente pode marcar uma reunião virtual, tá bom? Bom, então aqui nessa definição de índice, tem várias informações importantes. A primeira dela é saber se o índice é primário ou secundário. Então, como esse índice é clustered, tá certo? Então, na sintaxe do SQL Server, clustered significa o quê? Que o índice é primário. Qual é a característica de um índice ordenado primário? É que, além de eu conseguir recuperar as tuplas de forma ordenada, se eu usar a estrutura de índice, a minha tabela vai estar fisicamente ordenada pelo atributo chave de busca. Então, na hora que eu mandar executar esse comando, tá certo? Como esse índice é cluster, tá certo? Ou seja, primário, e estou criando esse índice, né? Nessa tabela line item, né? Que é na sintaxe aqui eu estou definindo o nome da tabela para a qual eu vou criar a estrutura de índice, então ela vai ser fisicamente ordenada e vai ser ordenada por que atributo? Esse atributo aqui que é a chave de busca da minha estrutura de índice, tá certo? Então essa é a característica do índice primário. Se o índice fosse secundário, a tabela não estaria fisicamente ordenada, tá certo? Mas eu continuo com a propriedade de índice ordenado, que significa o quê? Que se eu acessar a minha tabela via estrutura de índice, eu vou recuperar as tuplas, né, que eu estou recuperando através da estrutura de índice de forma ordenada, tá certo? Bom, outra coisa muito importante aqui é o seguinte, é a taxa de preenchimento dos nós, né? Esse comando, né, esse parâmetro, né, ele só é utilizado na hora da criação do índice. Então, na hora que eu dou o create index, é que o algoritmo de criação de índice, tanto para o SQL Server como para o Postgres, ele vai se preocupar em implementar, em garantir essas propriedades definidas pelo DBA. Tá certo? Então, do jeito que está aqui, certo? Está sendo definido o quê? Que eu quero a capacidade mínima dos nós. Tá certo? E isso valendo para todos os nossos, tanto os nós internos como os nossos folhas, porque o pad index está 1. Então, fill factor igual a 1 é a quantidade mínima de entradas por nó. Tá certo? Bom, o que é que significa essa quantidade mínima de entradas por nó? Né? Então, vocês estão vendo a apresentação? O Sim. slide, quer dizer? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui na propriedade de A e B+. Opa, passei. Ó,
eu tenho a quantidade máxima de entrada por nó, tá certo? Então, quando eu falo de uma árvore de ordem N, né? Então, o que é que significa a ordem da árvore? Tá certo? Significa o quê? A quantidade de entradas de nós que eu tenho por nó. A quantidade de entradas de ponteiros que eu tenho por nó. Tá certo? Então, se eu estou dizendo que a ordem é N, então cada nó da minha árvore, independentemente se é raiz, um nó interno, um nó folha, ele vai ter N ponteiros. Tá certo? Só que em cada nó, além de ponteiros, ó, aqui eu tenho a estrutura desculpa. Então, outro slide, só um instantinho aqui, pessoal. Bom, tem que sincronizar de novo aqui com o meu iPhone, porque senão eu não consigo fazer as marcações na tela. Só um instantinho. Pronto. Então, aqui. Realmente está com um problema aqui. Vou tentar só mais uma vez, pessoal. Não dá certo eu dizer. Vamos lá. Pronto, acho que agora deu certo. Bom, então estava falando, se eu tenho uma árvore de ordem N, significa o quê? Que eu vou ter, no máximo, N ponteiros, né, por nó, tá certo? Que é essa quantidade máxima de entradas por nó. Se eu tenho N ponteiros por nó, então eu tenho o quê? N menos 1 chave de busca. Por que é N menos 1 a chave de busca? Alguém pode dizer? Se a minha ordem é N, eu tenho N ponteiros por nó, mas eu só tenho N menos 1 a chave de busca. Alguém pode me dizer por quê? Porque para cada chave de busca eu tenho que ter o ponteiro para o nó que tem chave de busca menor ou igual e um ponteiro que tem maior. Isso. Em outras palavras, quem foi que falou? O Alan. Alan, é isso mesmo. Bom, em outras palavras, eu poderia também falar da seguinte forma, aqui, ó. Eu primeiro entrada no meu nó é um ponteiro, tá certo? Depois aqui começa um chave de buscas, aí aparecem ponteiros, e minha última entrada também é um ponteiro, tá certo? Então, como o Alan disse, para cada chave de busca eu tenho que ter ponteiros para valores com relação à chave de busca maior, igual e menor, tá certo? E tem um último ponteiro que aponta para a chave de busca para uma subárvore que tem valores de chave de busca maior do que o último valor de chave de busca, tá certo? Bom, então essa aqui é a minha quantidade máxima de entradas por nó, né? Quando eu falo de quantidade mínima de entrada, tá certo? Então eu tenho que o teto de n sobre 2 ponteiros, tá certo? Então, o teto de n sobre 2 ponteiros. E com relação à chave de busca, eu tenho o quê? O piso de n menos 2, n menos 1 dividido por 2, chave de busca. Tá certo? Então, quando eu falo de quantidade mínima de entrada num nó, eu estou falando disso aqui. Tá certo?
apesar do SQL Server na sintaxe dele dizer que a quantidade mínima é 1%, esse 1% na realidade representa o quê? Isso aqui. E o 100% vai representar o quê? Isso aqui. Tá certo? Qualquer valor que não for 1, ou tirando o zero também, né? Que o zero é igual a 100%. Então, qualquer valor entre 1 e 100 com o SQL Server vai ser o quê? Um percentual a partir de quê? Da quantidade mínima, que é essa quantidade mínima aqui de chave de busca, n-1 dividido por 2, até o quê? n-1 chave de busca. Tá certo? Por que eu estou falando em chave de busca e não em ponteiros de subárvores ou ponteiro de dados? Porque a quantidade de entrada que eu uso para o cálculo lá da minha árvore B+, são o quê? A quantidade de chave de busca que eu vou colocar na minha estrutura de índice. Por isso que a gente fica falando de chave de busca. Tá certo? Ficou claro isso? Então, o meu intervalo de valores, né, é o quê? O valor mínimo até o quê? Meu valor max. Quem é o valor mínimo? O n menos 1, intervalo fechado. O n menos 1 dividido por 2, o valor máximo é o quem? O n menos 1. Ficou claro isso? Sim. Essa é a informação importante, pessoal. Né? Então, 50%, só um instantinho que eu vou permitir alguém entrar aqui. Então, 50% significa o quê? O valor médio entre n-1 sobre 2 e n-1. Tá certo? Beleza. Alguma dúvida? Esse negócio dos Isso, Laura. ponteiros, professor, ele é isso sempre? Tipo, teto Como de assim? n sobre 2. Nós internos tem no mínimo n sobre 2 ponteiros. Isso, Certo. isso. Por que a gente faz diferença aqui de teto e piso? Alguém tem ideia? Primeiro é que eu tenho que pegar valores inteiros, porque eu não tenho uma quantidade, um número irracional de ponteiros. Tá certo? A mesma coisa vale para a chave de busca. Aí a questão é, por que em ponteiros eu pego o maior inteiro, né? E em chave de busca eu pego o menor inteiro? Porque sempre vai ter mais ponteiros do que chave de busca? Uma coisa seria essa, e a outra coisa é o seguinte, porque se eu tenho, por exemplo, 5,1 ponteiros, Sim. a quantidade mínima, eu vou considerar o quê? O valor 5. Uhum. Porque, desculpa, 5,1 eu vou Sei. considerar o valor 6, porque eu tenho um ponteiro a mais. Tá certo? E quando é chave de busca, eu tenho um valor a menos, aí eu tenho o quê? O piso. Se fosse 5 chaves de busca, 5,1 eu pegaria o quê? 5. Tá certo? Certo. Pronto. Então vamos lá. Então, para ir, vamos agora para o cálculo lá da árvore B+, da altura da árvore B+. Bom, a fórmula da altura, deixa eu chegar aqui no slide. Depois desses aí. Depois da inserção. Pronto. Bom, então, caramba, a fórmula, tá certo? Para eu calcular a altura da árvore, aí aqui no meu iPhone eu estou vendo outro slide. Caramba. Tem dia que é assim, tudo errado. Deixa eu sincronizar. Bom, eu vou usar aqui o mouse. Então, a fórmula que a gente deduziu
da altura da árvore é o quê? É o logaritmo de m. Quem pode me dizer o que é o m? São os nós, o número de nós, né? A quantidade de nós que eu tenho na minha árvore, na nós folhas. Nós folhas, Tá então. certo? Certo. É, nós folha. Assim, na estrutura da árvore B+, deixa eu ver aqui. Não é esse aqui. Pronto. Eu tenho que colocar todas as minhas entradas de chave de busca que eu quero indexar, né, aqui nos nossos folhas. Concordam comigo? Então, meu M é a quantidade de nossas folhas. Até porque na dedução da fórmula da árvore B+, né, também não era isso que eu queria. Vamos lá. Pronto. Nessa fórmula que a gente deduziu aqui, o que é que acontece? Qual foi a premissa que a gente utilizou para deduzir essa fórmula? É que existe uma relação entre um determinado nível da árvore e quantidade de nós naquele nível. Tá certo? Então, se eu estou falando da altura da árvore, eu estou falando de quê? O nível mais baixo da árvore, que são o quê? Meus nós folhas. Sim, sim. Tá bom? Bom, então aqui na minha fórmula, tá certo? Eu tenho o quê? O logaritmo de m, que é a quantidade de nós folhas, na base n sobre o teto de n sobre 2. Tá certo? Quem que é o n? É a ordem da árvore. Tá certo? Então, se eu tenho a ordem da árvore, a minha grande dificuldade vai ser o quê? Vai ser o quê? Para encontrar a altura. Saber quem é o m, não é isso? Exatamente. Bom. Vamos lá. Olhando aqui para a lista, né, na definição aqui do índice, a gente não fala em nenhum momento de ordem da árvore. Concordam comigo que na definição do índice? Sim. Em nenhum momento eu falo de ordem. Significa o quê? Que essa ordem é calculada. Tá certo? Bom, a gente viu, né, que essa ordem pode ser calculada a partir dessa fórmula aqui. Tá certo? O que é que essa fórmula aqui está dizendo? Que a quantidade de bytes no nó folha, tá certo? Que é T, né? O tamanho do meu nó, né? Nó folha, mas todos os nós têm o mesmo tamanho na árvore, tá certo? Então, a quantidade de bytes nesse nó, tá certo? Que é T, ele corresponde aqui a N vezes o tamanho dos ponteiros, não é isso? Sim. Porque em cada nó não tem um N ponteiros. Sim. Mais o quê? N menos 1 vezes quem? O tamanho da chave de busca. Tá certo? Porque não tem um N menos 1 chave de busca. Então, S é o quê? O tamanho da chave de busca em bytes, e PT é o tamanho do ponteiro em bytes. Tá certo? Então, isso foi dado na definição. Por exemplo, o SGBD sabe que a chave de busca tem tamanho X, por quê? Porque na hora da definição lá da tabela, eu digo a quantidade de bytes que tem ali na chave de busca, naquele atributo, que é a chave de busca. Se eu disser que a chave de busca é um varchar 50, eu tenho 50 bytes. Tá certo? Bom, então aqui, com isso aqui a gente encontra o quê? A ordem da árvore, não é isso? Sim. Aí vamos lá. Aí vamos considerar então que eu tenho. Eu vou generalizar esse raciocínio, tá certo, pessoal? Que eu acho que vai ficar melhor para vocês do que eu fazer exemplos, senão vocês vão sempre passar a aparecer uma nova definição, vocês não vão, vocês podem se enrolar, tá certo?
Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho uma cardinalidade C. O que é a cardinalidade de uma tabela? É a quantidade de tuplas da tabela. Tá certo? Bom, outra coisa importante no cálculo da altura é saber se o índice é secundário ou primário. Por quê? Porque a quantidade de nós folhas vai depender se o índice é secundário ou primário. Porque o índice primário, tá certo? Ele sempre vai ser o quê? Espaço. Automaticamente vai ser criado com um índice espaço. O que é um índice espaço? Eu não vou uma entrada na minha estrutura de índice para cada tupla da tabela. Eu só vou ter um subconjunto de tuplas da tabela. Que subconjunto seria esse? Das primeiras tuplas de cada página, que tem lá os meus nossos folhas. Tá ficando claro isso, pessoal? Sim. Podem me interromper e perguntar, pessoal, que é importante isso. Pronto. Aí a outra coisa que é importante é a ordem, não é isso? Porque é a base do logaritmo, tá certo? E se eu vou, na hora de criar um índice, usar capacidade máxima e mínima, ou mínima, desculpa. Então, vou supor aqui que vai ser mínima, tá certo? Então, qual a capacidade mínima? N menos 1 sobre 2, vou pegar o piso disso de chave de busca, tá certo? Bom, então aqui, eu tenho que calcular agora o quê? O M, né? Então, quero calcular, então aqui tem o log de N sobre 2. Log de M na base N sobre 2. Desculpa, pessoal, a minha letra normal já é feia, imagina aqui, viu? É difícil. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Mas dá para entender até. Pronto. Tá certo? Bom, então eu tenho que calcular o M. Para eu calcular o M, como é que a gente vai fazer? E é bem simples, pessoal, o cálculo do M. É regra de 3. Vamos lá. Nesse cenário aqui, que eu defini aqui, tá certo? Em um nó, na hora que eu for criar um índice, então que eu tenho um nó, eu vou ter quantas entradas de chave de busca? Você vai ter 990. Ah, pera, Não. depende da ordem, desculpa. Foi mal. Tava pensando na lista. Foi mal. Vai ser N-1 sobre 2. 2. Isso. Por quê? Porque é a capacidade mínima. Então, nesse cenário aqui de criação do índice, eu estou definindo que na hora de criar o índice, ele vai ser utilizada a capacidade mínima por nó. Então, vai ser o quê? N menos 1 dividido por 2, só que eu vou pegar o quê? O piso. Certo? E aí eu quero calcular, saber o quê? Em M nós. Eita. Em M nós. Eu vou tirar esse nós aqui porque fica pior, pessoal. Mas dá pra entender, Então, pessoal. em M, eu vou ter quantas entradas? Vou precisar de quantas entradas nesses M nós? Aqui. O índice não é secundário? Então, aqui eu disse que o índice é secundário aqui, pessoal. Então, isso é importante. Lembra que eu falei isso. Se o índice é secundário, significa que ele é denso. Se ele é denso, eu vou precisar indexar quantas tuplas? Todas as tuplas da tabela. Certo. Ficou claro? Em um nó, eu vou ter N menos 1 dividido por 2 chave de busca. E no M nós eu vou ter quantas chaves de busca? C. Que é a quantidade de tuplas da tabela. Certo. Ficou claro isso? Aí no caso de um espaço, então.
Tem que ver... Vamos por partes. Certo. Primeira pergunta. Considerando que é o índice secundário e a capacidade fosse máxima, o que é que iria alterar aqui nessa regra de 3? Capacidade máxima seria só N? Não. N sobre N menos 2? N menos 1, Não, verdade, N menos... verdade. Então, na criação do índice eu tivesse isso, eu quero criar o índice com a capacidade máxima. Em um nó, ao invés de eu ter a capacidade mínima, que é isso aqui, eu teria a capacidade máxima, que seria o quê? N menos 1 chave de busca. Por isso que é importante, quando vocês forem pensar em cálculo de altura, pensar em chave de busca. Esquece ponteiros dentro do nó. Pensa em quantidade de chave de busca, que é o que vai determinar a quantidade de nós, folhas que eu vou precisar para indexar aquela quantidade de chave de busca. Ficou claro isso, pessoal? Sim, aí resolvendo essa regra de 3 aí, a gente vai achar o M, né, professor? Exatamente. Então, a regrinha de 3 básica aí. Até minha neta de 9 anos já está sabendo isso. Mas aí no caso, se botar só o N-1, ainda é no índice secundário, né? Esse 1 nó, N-1, MC. Não. O índice primário e secundário, essa relação de um nó aqui não tem a ver se é com um tipo de índice. Tem a ver o quê? Se é a capacidade máxima ou mínima. Certo. O que vai mudar do índice primário para o índice secundário vai ser o quê? Então, o índice primário... O que mudaria seria esse C aí, né? Ele não teria Exatamente. Exatamente. Quem foi que falou? O Foi Vinícius. o Vinícius. Vinícius, pois é, se fosse em aula presencial, ia ganhar um chocolate. Então, o que vai mudar é a quantidade de entrada de chave de busca que eu vou indexar nos MNOs, que eu vou incluir nos MNOs. Certo? Então, C é o quê? A quantidade de tuplas da tabela. Se o índice é espaço, no caso do primário, tá certo? Eu vou indexar que tuplas. Eu não vou mais indexar todas as tuplas, porque é um índice espaço. Eu vou indexar só a primeira tupla de cada página. Por que eu posso fazer isso? Porque a minha tabela está fisicamente ordenada. Só por isso. Tá certo? Bom, então, ao invés de C, que é a cardinalidade da tabela, o que é que eu vou ter que colocar aqui se o índice for o primário? Não vai ser mais a quantidade de tupla, vai ser a quantidade de quê? De páginas. De páginas. Tá aí, teria ganho também chocolate, a Laura. Oh, seria a quantidade de páginas. Tá certo? Tava e aí, como é que eu calculo a quantidade de páginas de uma tabela? Aí depende do que o senhor dá nas questões aí. Sim, mas depende de quê? Se tiver o tamanho da página, o tamanho de cada tupla e o número de tuplas. Pronto. Entendeu? Então, é isso mesmo. Se eu tiver tamanho da tupla, a quantidade de tuplas na minha tabela, o tamanho da página, tá certo? Matei a charada. Eu sei quanto. Ao invés desse C aqui, eu vou ter o quê? Um número menor. Porque eu sei a quantidade de tuplas. Minha tabela pode ter 6 milhões de tuplas. Mas essas 6 milhões de tuplas são pequenas, a cada tupla é pequena, eu posso estar armazenando só em 1000 páginas, tá certo? Então, o número que eu vou ter aqui ao invés do C, que é a quantidade de páginas, vai ser menor, tá certo? Por isso que a altura vai ser menor. Tá certo? Então, se vocês fizerem o cálculo usando índice espaço e índice secundário, índice denso, desculpa, vocês vão perceber isso. Então, a grande vantagem de eu definir o índice como primário é que a árvore vai ser mais baixa. Não é nem pela tabela estar fisicamente ordenada. Tá certo? É porque a árvore vai ser mais baixa. Ficou claro, pessoal? Ficou. Então, aí, ó, essa questão 4 aí é bem facilzinha. Então, vocês viram, é só usar esse raciocínio. Tava me enrolando com o espaço, na real, porque eu tava vendo as fotos, coisas, eu pensei que era, tipo,
era um índice apontando para várias tuplas de uma página, um mesmo índice, mas é só para o primeiro, né? E acaba indexando a página inteira, tipo isso, ele aponta para a página em Isso. si. Ó, exatamente. E por que eu posso fazer isso? Porque a minha tabela está fisicamente ordenada. Vamos supor que eu tenho... Eu posso apagar esses garranchos que estão aqui, pessoal? Pode. Não sei nem se eu vou conseguir aqui, peraí. Só um instantinho. Entendi. Tá difícil sincronizar aqui. Acho que agora foi. Bom, que era mesmo, já perdi o ponteiro aqui, que eu estava falando. Era sobre o índice espaço, por que a gente pode fazer isso? Ah, sim. Deixa eu conseguir aqui colocar na página em branco novamente. Não estou conseguindo. Porque no meu celular, no iPhone, não está aparecendo essa página em branco. Esse que é o problema. Professor, Oi? Pode falar. Tem pessoal no grupo do WhatsApp dizendo que você não aceitou para entrar na sala. Foi Eu? 2 alunos. Glauton e outro. Pois pede para eles pedirem de novo, por favor. Tá certo. Acho que acabou de aceitar, não, Glauson? Não sei. Pois é. Vamos lá. Só um instantinho, pessoal. Agora vai. Pronto. Então vamos lá. Então vamos imaginar. Então eu estou falando porque aqui o índice secundário ele pode ser espaço, tá certo? Então vamos imaginar que aqui eu tenho 2 páginas, tá certo? Onde a primeira página aqui, nessa página aqui, tá certo? Essa primeira tupla, a chave de busca tem valor 70. E a primeira tupla dessa página, então aqui é P1 e aqui é P2. São 2 páginas subsequentes no meu banco de dados, tá certo? E a primeira tupla que tem aqui na página P2, sei lá, tem o valor de chave de busca 150, tá certo? Então, qualquer valor que eu quiser entre 70 até 149 vai estar em que página? P1. Hein, pessoal? P1. Por que P1? Porque a tabela está fisicamente ordenada pelo esse atributo aqui, que é chave de busca. O índice primário garante isso, a tabela vai estar fisicamente ordenada. Então, qualquer tupla que tiver entre 70 e 149, ele vai acessar o quê? Basta ele acessar o ponteiro da chave de busca 70, tá certo? E ir para P1, porque essas tuplas estarão aqui dentro, na página P1. Tá certo? Então, por isso, essa é a vantagem de eu definir o índice como primário, porque eu posso usar essa propriedade, né, de pegar as tuplas que estão em P1, tá certo? E elas serem indexadas por apenas uma chave de busca, não precisar botar todas as chaves de busca e todas as tuplas que eu tenho aqui, tá certo? E aí, com isso, eu uso tenho menos entradas de chave de busca na minha árvore, né? E aí minha árvore vai ser mais baixa, porque meu M vai ser menor,
minha quantidade de nós, porque eu preciso para indexar, tá certo? Então, como é log de M, se o M é menor, o log é menor. Com a mesma base. Certo. Ficou claro, pessoal? Como computar a altura de uma árvore, computar a altura de uma árvore, vê mais. Ficou. Sim, sim. Então, depende de quê? Do tipo do índice, né? Se o índice é primário, então ele vai ser espaço. Se o índice é secundário, ele é denso, né? Depende, naturalmente, da ordem da árvore, porque é a base, né, do logaritmo. E se o índice é espaço, eu tenho que calcular a quantidade de páginas que a tabela tem, porque essa é a quantidade de chave de busca que eu vou ter nos meus MNOs, tá certo? E se o índice é denso, eu vou ter o quê? A cardinalidade da tabela em chave de busca, tá certo? Porque eu vou ter uma entrada nos meus folhas para cada tupla da tabela, que o índice é denso. Certo. E a capacidade máxima ou mínima, não é isso? Então, é isso que Sim. influencia no cômputo da altura da árvore, tá certo? Aí. Professor, Falei. obrigado. Professor, o índice primário ele também pode ser denso, né? Mas não tem Pode, nenhuma mas vantagem, né, de fazer isso. não, de jeito nenhum. É boa Pronto. observação. O índice primário ele pode ser denso ou espaço, tá certo? Só Mas... não é? Oi? Não, não falei nada não. Acho que alguém falou. Bom, ele pode ser espaço ou denso. Mas a vantagem dele ser espaço é que a minha árvore vai ser mais baixa. E o grande gargalo Sim. na performance do sistema de banco de dados é diminuir a quantidade de acesso a disco. Então, por que a altura da árvore é importante? Porque quanto mais alta, mais nós eu vou ter que acessar para entrar na raiz e chegar até uma folha. Tá certo? Então, se a árvore é mais alta, eu visito mais nós. E cada nó que eu visito é uma página lá no meu banco de dados que eu estou visitando. Quer dizer, é um acesso a disco. Perfeito. Beleza. Falou. Professor, Oi. pensando no SQL Server, né? Que quando você cria uma chave primária, certo? Para uma tabela, ele já automaticamente cria um índice clusterizado Primário. naquele. Isso. Naquela chave primária, né? E aí eu tava meio confusa pensando que esse índice ele já é por padrão espaço, certo? Espaço. É por isso, porque assim, o SQL Server, ele poderia tanto criar um índice secundário, um índice primário para chave de busca. Uhum. Tanto que você pode, na hora de criar a tabela, você pode dizer, ó, minha primary key é o atributo X, mas eu quero que o índice a ser criado seja um índice secundário. Posso até dizer qual foi o factor e o pad index lá, na hora de Certo. criar a tabela. Tá certo? Lá em Fundamentos eu mostrei essa sintaxe para vocês. Mas ele, se você não disser nada, ele vai ser esperto. Ele vai criar o quê? A melhor estrutura de índice para ele, que é um índice primário. Por que é melhor? Porque o índice vai ser espaço e a árvore vai ser mais baixa. Aí, só pensando assim, ele usa como chave de busca a chave primária, certo? Isso. Aí eu tava meio confusa porque a chave primária ela não se repete, né? Não. E aí, como é que fica a organização disso? Tipo, é um índice apontando para uma página do mesmo jeito, né? Só que é como se ao mesmo tempo tivesse um índice para cada registro. Aí eu fiquei meio confusa pensando nisso. Não. Ó, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, olha aqui. Vamos supor que esse atributo aqui, 70, e valor 70, é uma chave primária. E, ao mesmo tempo, é a chave de busca do índice primário que o SQL Server criou. Tá certo? Então, lá na minha estrutura de índice, no nó folha, eu vou ter o quê? Um ponteiro, vamos supor que eu tenho assim, na minha estrutura lá de índice. Deixa eu ver se vai dar para eu desenhar aqui. Eu tenho aqui
Aqui eu tenho um nó, aí tem o primeiro ponteiro, aí tem a entrada 70, aí tem um outro ponteiro, e depois eu tenho a entrada 150. Tá certo? Então, esse ponteiro aqui vai apontar para todo mundo que é menor ou igual a 70, tá certo? Esse ponteiro aqui, ó, vai apontar. Então, esse ponteiro menor ou igual a 70, então ele está apontando para o quê? Para o 70 aqui. Tá certo? Quando ele aponta para o 70, eu sei que essa tupla é que vai estar com a chave de busca lá na minha estrutura de índice. E esse segundo ponteiro aqui, tá certo? É que vai apontar para essa página aqui. Tá certo? Ficou claro ou não? Ficou. Depois eu vou tentar fazer uma consulta também pra visualizar melhor, né? Tá bom. Mas Mas eu a tô ideia do entendendo. índice espaço, é essa. Eu tenho uma entrada na minha estrutura de índice para a primeira tupla de cada página. Professor, Oi? outra coisa, sobre o Fill Factor. O Fill Factor e o Pad Index, eles só são aplicados quando o índice é criado, certo? Só Isso. que durante a manutenção, né, da árvore, acho que, se não me engano, o senhor citou que ela pode ter o seu caso que você precise recriar ela, né? Isso. Aí a minha dúvida, nesse momento que ele vai recriar a árvore, ele usa o pad index e esse fill factor, ou ele ignora e usa o próprio estado anterior da árvore como base? Boa pergunta. Quando eu dou o comando create index, tá certo? Ele executa e aquele comando fica guardado no catálogo dele, do banco de dados. Quando eu for dar um rebuild no índice, ele vai usar os mesmos parâmetros. Tá certo? Ah, perfeito. Porque deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Se tiver algum. Ele tem algum índice aqui criado. Bom, ele tem esse índice. Se eu apertar com o botão da direita, tá certo? Eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui as opções. Vocês estão vendo algum rebuild? Não, né? Não. Também Sim, não. é o terceiro. Pronto, tá aqui. Rebuild. Tá certo? Se eu der esse comando, ele vai utilizar os parâmetros de pad índice e fill factor que eu tinha definido na hora da criação do índice. Tá certo? A outra opção que eu tenho é, eu como DBA, por exemplo, percebi que aquela definição de pad index e fill factor não estava boa. Então eu vou o quê? Remover a estrutura de índice e criar uma nova estrutura de índice, que aí ele pega os novos parâmetros, eu redefini os parâmetros. Tá certo? Certo, beleza. Mais perguntas, pessoal? Não deu muito tempo de ver as aulas novas, né? A gente vai ficar pra próxima semana as minhas. Eu tenho umas aqui já nas aulas novas. Pode perguntar. O senhor falou sobre a Left de Tree, né? Aí a minha dúvida é que o senhor comentou que ela é mais otimizada, mas ela é mais otimizada para quê? Para executar a consulta propriamente dita? Ou ele é um plano que é mais otimizado, assim, para geração do plano? É o seguinte, deixa eu Fiquei um pouco confuso. avançar aqui. Mas é uma boa pergunta essa aí. Um dos problemas
que eu comentei nas aulas, deixa eu ver aqui, em que momento você falou da Left Tip Tree? Foi aqui? Um pouquinho Ou que você já depois. viu um pouquinho depois. Pronto. Aí. Pronto. Seguinte, um dos grandes problemas da junção é o problema da enumeração da junção, que é isso aqui, ó. Que eu vou falar mais na frente. Na aula eu devo ter comentado por que a Left Tip Tree é uma boa heurística a ser utilizada. Não, mas se o senhor comentar aí depois na última aula que o senhor postou, acho que é a 17, eu ainda não vi ela. Eu só vi as da semana passada. Não, tudo bem. Mas é importante essa sua pergunta, porque é o seguinte, ó, o problema de maior complexidade no processamento de consulta é esse problema da ordenação da junção. O que é que significa esse problema? Quando eu tenho, por exemplo, essa consulta aqui, eu tenho uma junção de quantas tabelas? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? No plano de execução, não existe uma junção de 4 tabelas. Certo? A junção, por definição lá da álgebra relacional, ela é uma operação que binária. Eu só posso executar a junção de 2 tabelas. Então, qualquer operador físico que eu escolher para executar a junção, merge join, hash join, sempre ele só vai ser executado sobre 2 tabelas. Então, na hora de eu definir o plano de execução, eu tenho que definir uma ordem de execução das junções. Certo? Então, voltando ali para a figura da Left Tip Tree, então, aqui na minha Left Tip Tree, tá certo? Deixa eu colocar aqui em modo de exibição. Então, nessa Left Tip Tree, eu estou sempre fazendo o quê? A junção, garantindo que a junção está entre 2 tabelas. Então, aqui nessa Left Tip Tree, então, eu tenho a primeira junção de line item com part, tá certo? Então, essa operação de junção. O resultado dessa junção vai ser feita uma nova junção com part sup, e o resultado dessa junção vai ser feita uma junção com supplier. Tá certo? Quem definiu essa ordem de execução aqui foi o otimizador de consulta, porque ele achou que esse plano seria o mais eficiente. Tá certo? Esse problema da ordenação da junção, ele é um problema NP difícil. Tá certo? E aí, para complicar, ainda teria o seguinte problema. Uma outra estratégia para definir um plano de execução para a mesma consulta deixa eu ver aqui, não é esse. Está faltando aqui. Que a gente chama de bush tree, que é um arbusto. Né? Então, left tip tree é uma árvore com profundidade à esquerda. Eu poderia ter também a right tip tree, que é uma com profundidade à direita. Né? Mas o pessoal convencionou usar a left tip tree. Por quê? Porque se eu usar uma bush tree, tá certo? Aí eu vou ter um problema com complexidade NP. Tá certo? Então, o pessoal usa uma heurística para diminuir essa complexidade, que é usar a Left Deep Tree, tá certo? Para definir qual a ordem de execução das junções, usando a Left Deep Tree, ele usa programação dinâmica. Eu acho que vocês devem fazer isso. Vocês têm a disciplina de pesquisa operacional, não tem? A gente tem a disciplina de Cana que a gente fala de programação dinâmica. Pronto. Então, ele aplica a programação dinâmica, tá certo? Ele sabe que vai construir uma Left Deep Tree, mas ele aplica a programação dinâmica para definir qual é a ordem de execução das junções. Então, aqui ele definiu o primeiro line item com part sup, depois o resultado disso com part, depois o resultado disso com supplier. Ele poderia ter mudado completamente essa ordem, tá certo? Na hora de executar a consulta que ele constrói o plano de execução, é que ele vai inferir que plano mais eficiente é esse. Tá certo? Então, a Left Tip Tree é uma heurística que é utilizada
para resolver o problema de enumeração da junção. Por isso que ele usa left tree. Mas tem a outra opção lá, que é bust tree, que aí o problema fica muito difícil, aí não tem... Aí poderia ser que executar uma consulta só para identificar o plano de execução e levasse dias. Tá certo? Entendi. Professor, eu até anotei uma dúvida muito, é um pouco parecida com essa, mas acho que é um pouco diferente. Assim, porque a gente está sempre falando de heurística, e heurística não é o melhor, tipo, é só uma aproximação do melhor, né? Ou ele encontra, porque assim, eu estava vendo aqui, ó, tipo, no que eu vi na aula, não sei se foi 16 ou 17, eu anotei aqui que meio que o algoritmo para achar a melhor árvore, a gente deve começar pela seleção e projeção, fazer primeiro antes da junção e construir a left tree. É tipo um algoritmo, mas se isso é uma heurística, quer dizer que ainda pode existir uma forma melhor de construir essa árvore sem ser dessa forma? Excelente pergunta. Se fosse aula presencial, eram 2 chocolates. É o Douglas, né? Isso. Cara, é o seguinte. Quando eu falo da enumeração de junção, tá certo? Vamos imaginar, isso aqui é o que a gente chama de espaço de busca. Deixa aí. Chama de quê, professor? Espaço de busca. Ah, Porque sim. é a quantidade de planos que eu posso executar, que eu posso construir. Que foi essa pergunta do Douglas. Heurística, eu vou ter uma aproximação. Isso é a verdade, tá certo? Então, deixa eu tentar aqui desenhar de novo. Então, aqui tem o meu espaço de busca. Ficou ruim esse acrônimo aqui, porque parece Exército Brasileiro. Bom, então tem o meu espaço de busca. O que é o meu espaço de busca? O conjunto de todos os possíveis planos que eu posso construir resolvendo o problema da numeração de junção. Ou seja, eu posso construir, é o número de catalão, eu não sei de cabeça qual é o número de catalão, é com fatorial, um problema combinatório, tá certo? Então, esse número combinatório estaria aqui nesse meu espaço de busca. Quando eu começo a usar heurística e programação dinâmica, eu faço o que? Eu reduzo esse espaço de busca. Com que esperança eu reduzo com que expectativa eu reduzo esse espaço de busca? Na esperança de que o plano ótimo esteja aqui dentro. E se ele não estiver, ele está muito próximo do melhor plano que está aqui dentro. Tá certo? Então, quando eu uso heurísticas e programação dinâmica, eu reduzo o meu espaço de busca, corro o risco do meu plano ótimo não estar ali dentro. Mas eu tenho a certeza de que se o plano ótimo não estiver ali dentro, o plano que eu escolhi dentro desse subconjunto do espaço de busca, tá certo? O melhor plano que eu encontrar aqui, ele está muito próximo do plano ótimo. Ficou claro isso? Sim, professor. Isso que o Douglas falou é outra dúvida minha também, porque, tipo, nas aulas o senhor falou que você conseguiu o plano mais otimizado, só que é mais otimizado com relação ao plano original, né? Esse, entre aspas, ingênuo, né? Sem nenhuma heurística, né? Ele é o mais otimizado que o processador de consulta, o otimizador de consulta, é capaz de construir em tempo polinomial. Tá certo? Por quê? Eu tenho um problema de ter um problema MP difícil, que é não polinomial. Tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui um número de catalão para vocês. Vocês terem ideia da quantidade de planos que eu posso construir. Vai depender de que da quantidade de tabelas que eu vou executar a junção. Está aqui. Quem quiser se antecipar esse desafio aqui, tá certo? Demonstrar esse número de catalão. Na realidade... Então, aqui, ó.
eu tenho 2n fatorial dividido por n mais 1 fatorial vezes n fatorial. Tá certo? E isso é eu aplicando já left deep tree. Porque se eu não aplicar left deep tree, eu vou ter o que? A complexidade de n fatorial. Tá certo? Então, para eu reduzir essa complexidade, eu uso a left deep tree. Tá certo? Mesmo assim, eu ainda fico com um problema, de certa forma, exponencial, né? E usa a programação dinâmica para reduzir um pouco mais a complexidade. Porque se ele não fizesse isso, ele ia perder mais tempo procurando o plano ótimo do que para executar a consulta. Tá certo? Então, o plano de execução mais otimizado que ele dá é o que ele consegue encontrar. Com que premissa? Que se aquele não for o plano ótimo, né? Então, o plano ótimo e o mais eficiente que ele encontrou. Então, se o mais eficiente que o otimizador encontrou não é o plano ótimo, o custo dele está muito próximo do plano ótimo. Tá certo? Certo, entendi. Mas só com essas duas heurísticas, existem algumas outras que o banco de dados usa? Não, só essa. Caramba, certo. Achava que tinha mais. Beleza. Valeu, professor. O problema é o seguinte, que na realidade o grande problema é essa ordenação da junção, entendeu? Então, ele precisa de heurística para isso, tá certo? Sim. Mais dúvidas, pessoal? Pra mim, por enquanto, tá tranquilo. Essas aí eram as que eu tinha notado. Tá bom. Agora, mais uma vez, pessoal, façam as práticas lá que tem nos slides, que elas são fundamentais para consolidar o conhecimento de vocês. Tá certo? Beleza. Tem uma consulta aqui, ó, que eu já executei para vocês, mas em uma das aulas eu executo, que eu tenho uma junção que eu não tenho operações de seleção. Só a junção. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Não, é que não tem essa seleção de quantidade. Bom, tem uma consulta que eu vou executar em alguma das aulas gravadas, tá certo? Que eu tenho só essa junção, não tenho essa operação aqui de seleção. Então, aqui, essa junção, por exemplo, na minha máquina virtual aqui do meu notebook, tá certo? Ela consome toda a área de disco. Ela interrompe a execução, dizendo que não tem mais espaço em disco para executar. Por quê? Porque o plano que foi encontrado pelo otimizador de consulta, tá certo? Produz muitos resultados temporários e aí enche meu disco. Tá certo? Porque como eu não tive ajuda aqui dessa operação de seleção, tá certo? Então o plano que ele definiu não é um plano tão eficiente. Por isso que uma das heurísticas, então aqui eu tenho, deixa eu ver aqui, ó, uma das heurísticas é eu trazer a operação de seleção e de projeção antes da junção. E aí quando eu faço isso, tá certo? Aí eu consigo reduzir a complexidade da consulta, do plano de execução definido pelo otimizador de consulta. Aí ele consegue executar a consulta. Então, eu vou mostrar para vocês nas aulas e deve ter, deixa eu ver aqui, ó. Pronto, essa consulta aqui, ó. Tá certo? Então, essa consulta aqui, essa Q10, certo? No meu computador, ele consome toda a área de disco que eu tenho, né, da minha máquina virtual, que eu acho que são 60 GB. Então, eu tenho esse problema, tá certo? Certo.
Então, a quarta questão da lista vocês já podem resolver, tá certo, pessoal? E qualquer dúvida é só me perguntar. E quem já está assistindo as aulas de processamento de consulta já está começando a entender as outras questões. Tá certo? E mais uma vez, se precisar que a gente tenha mais de um encontro semanal, a gente pode marcar. É só vocês avisarem. Beleza, professor. Então, pronto. Ninguém tem mais dúvida, é isso? Não. Tá bom. Então, bom resto de semana para vocês e até a próxima aula. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá certo? Bom resto de semana, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Valeu. Um abraço, Boa pessoal. semana. Cuidem-se. Até mais.